que os Estados Unidos estão em guerra. E promete caçar o inimigo onde ele estiver escondido. Todas as bases em território americano estão prontas para responder a uma nova agressão. O Afeganistão ameaça atacar países que apoiarem os Estados Unidos. O ditador derrotado na Guerra do Golfo pede que os americanos não usem a força. O terror no coração do poder, as imagens da devastação no ataque ao Pentágono em Washington. E o FBI mostra onde estavam sentados os pilotos suicidas nos voos da morte. Os rostos da tragédia. Nova York não para na busca de quase 5 mil desaparecidos. Os turistas voltam ao topo do Empire State para ver os escombros do World Trade Center. Os primeiros brasileiros voltam de Nova York e beijam o chão distante do perigo. E você vai ver também. Sai do hospital a brasileira que escapou da morte num atentado em Israel. Um piloto italiano sofre um grave acidente nas pistas. E o sábado de gols do Campeonato Brasileiro. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. 4 dias depois dos atentados, Nova York e Washington buscam quase 5 mil desaparecidos. Oficialmente, são 331 mortos. 35 mil reservistas e integrantes da Guarda Nacional estão sendo mobilizados para o contra-ataque. Nos escombros dos prédios destruídos, a solidariedade se mistura à angústia e à esperança de ainda encontrar sobreviventes. E hoje chegou a Nova York o primeiro voo que partiu do Brasil depois da tragédia no World Trade Center. Nossos repórteres acompanharam a ansiedade de um brasileiro que foi reencontrar a mulher e a filha. Ele passou o dia tentando entrar em casa, que fica a poucos metros das torres destruídas. Entre tantas demonstrações de patriotismo, uma discreta bandeira de um brasileiro. Um desespero diário de não poder vir, ir para o aeroporto e tal, o aeroporto fechado, as aerolinhas não estão voando, foi terrível. Oscar finalmente chegou de São Paulo no primeiro voo do Brasil direto para Nova York desde os atentados de terça-feira. O executivo, que hoje mais parece um turista, tem um apartamento a apenas 2 quarteirões de onde estava o World Trade Center. Ninguém podia acreditar que aqueles 2 prédios iam cair. É inacreditável, é inconcebível que aqueles 2 prédios viessem a cair. Por sorte, pouco antes das torres desabarem, a mulher de Oscar apanhou a filha no berçário que ficava no térreo do World Trade Center. No caminho de casa, Oscar vê helicópteros militares, passa por bloqueios e muitos carros de polícia. Pelo visto desse ponto aqui a gente não consegue passar. O Oscar está tentando negociar com o pessoal do Exército, mas infelizmente a gente não tem autorização. Tá até pedindo para a gente sair, eu vou sair aqui para trás. Tá vendo como é difícil conseguir chegar até próximo ao prédio que desabou. O prédio do Oscar é exatamente aquele ali, olha. O prédio marrom. Ele morava quase em frente ao World Trade Center. Ele tenta agora conseguir pelo menos chegar em casa para retirar um pouco das roupas que ele deixou no apartamento e também pegar até mesmo documentos pessoais dele e da mulher. Com o soldado, não tem jeito. Oscar é instruído a procurar um posto policial. Paciência é tudo nessa hora. E determinação. Mais 1 quilômetro de caminhada e a recompensa. Este aviso da polícia diz que os moradores vão poder visitar suas casas. E tem muita gente na situação de Oscar. Eles se dividem em grupos de 50. Algumas pessoas carregam caixas para pegar os animais de estimação deixados para trás na hora da fuga. Esta mulher tem uma única caixa para 2 gatos e 11 tartarugas. Será que eles estão bem? Espero que sim, diz ela. Oscar passou apenas 15 minutos no apartamento, o suficiente para apanhar roupas da mulher e da filha, dinheiro e passaportes. A impressão que dá quando você olha de dentro é como se alguém tivesse jogado uma pá de areia na tua janela. Então tem bastante areia dentro de casa, mas nada que um dia de faxina não resolva. Nós tentamos falar com a família toda, mas ainda em estado de choque, a mulher de Oscar não quis aparecer. A família está morando na casa de uns amigos. Tenta se refazer do susto, enquanto decide se continua em Nova York ou volta para o Brasil. A gente vai tentar, na medida do possível, trazer aos poucos a vida de volta ao normal. Mas vida nova, no estalar de dedos, é impossível. É impossível. O repórter César Tralli e uma equipe da TV Globo embarcaram no avião que levou Oscar e outros brasileiros a Nova York. A classe econômica do voo 950 da American Airlines estava praticamente vazia.
A maioria dos passageiros era de americanos que foram ao Brasil a trabalho e agora voltavam para casa. Não havia nem 10 brasileiros no voo. A tripulação estava visivelmente nervosa e abatida. Com muito cuidado, nós pedimos autorização para gravar imagens dentro do avião durante o voo. Mas a comissária-chefe confiscou o equipamento e só nos devolveu a câmera na chegada a Nova York. No desembarque, o piloto explicou que todos estavam passando por um momento muito difícil e agradeceu aos passageiros pela paciência. Na saída, um grupo de aeromoças, entre elas a comissária-chefe, estava chorando. Há 3 dias, nenhum sobrevivente é retirado dos escombros do World Trade Center. Apesar disso, parentes e amigos ainda esperam encontrar desaparecidos com vida. E é na esperança e na solidariedade que eles encontram forças para continuar lutando. Sábado, 15 de janeiro. Nova York parece uma cidade fantasma na área perto do atentado. A capital financeira do mundo ocupada por tropas do exército americano. Moradores do local atingido fazem fila para pegar alguma coisa em casa. 12 mil pessoas moravam no sul da ilha de Manhattan. Quem parte leva o que pode carregar. O estudante polonês quer voltar logo para o país dele. Acha que Osama Bin Laden vai voltar a atacar os Estados Unidos. A vigilância é intensa. Ainda há muita fumaça no local do atentado. Toneladas de entulho saem a todo momento. As ambulâncias não param. Caminhões frigoríficos para a retirada dos corpos. As caixas pretas dos 2 aviões que se chocaram contra o World Trade Center, que ficava ali atrás, ainda não foram encontradas. Mais de 4.700 pessoas continuam desaparecidas. A esperança de parentes e amigos é que elas não tenham morrido no atentado, que elas estejam em estado de choque, perderam a memória e estejam vagando pela cidade. Por isso, espalham cartazes como este, pedindo para quem os vir que telefone, que deem notícias. Uma irmã, um namorado, um pai, um primo, um filho, quem sabe contando como são, explicando alguma característica única, ela ou ele será encontrado. As fotos e cartazes ocupam vitrines, enchem paredes. Às vezes é preciso esperar para colocar um cartaz. Flores para aliviar a dor. Hoje foram enterrados 2 comandantes e o capelão-chefe dos bombeiros. Eles morreram quando a primeira torre desabou. Amanhã as autoridades começam a recolher amostras de DNA de parentes dos desaparecidos para tentar identificar os corpos. Com as cores da bandeira americana no uniforme, os bombeiros continuam indo à luta. As equipes de socorro se revezam. Para elas, luvas, roupas limpas, produtos de higiene num caixa automático. São doações do país inteiro. Além de doar alimentos, roupas, artigos de higiene e até dinheiro, os americanos estão se oferecendo como voluntários para ajudar nos trabalhos de resgate. Aqui é um exemplo do que está acontecendo. São tantas as pessoas querendo ir para o local do atentado que a Prefeitura de Nova York já avisou. Não há mais como usar tanta boa vontade e solidariedade. O excesso de gente representa um risco para a segurança. A organização lembra tempos de guerra. Todos querem dar algum tipo de auxílio. O cartaz diz que não há mais espaço para guardar as doações. As filas de voluntários estão por toda a cidade. No maior centro de convenções de Nova York, são milhares. Mary veio de outro estado. O filho dela é bombeiro e está há 5 dias trabalhando nos escombros. A mãe se preocupa, mas também se orgulha. Somos americanos, estamos unidos e vamos vencer mais esta etapa. Além de manifestações de generosidade como essas de Nova York, o terror de terça-feira está causando revolta contra inocentes. E hoje a Polícia Federal Americana mostrou onde estavam sentados os terroristas que sequestraram os 4 aviões usados nos atentados. A primeira torre atingida por um avião da American Airlines. Segundo o FBI, 2 dos sequestradores estavam nos assentos 2B e 2A, logo atrás da cabine dos pilotos. Os 2 também eram pilotos. E o que estava na poltrona 2B faria parte da organização terrorista de Osama Bin Laden. Ele tinha acabado de chegar da Arábia Saudita há apenas 2 semanas e deixou com a família um bilhete suicida, diz o ex-chefe da divisão antiterrorismo da CIA.
No mesmo avião, um pouco mais atrás, outros 2 terroristas, nos assentos 8D e 10B. No 8D, ele, piloto treinado na Flórida e que já estava na lista de suspeitos do FBI de ter envolvimento com atos terroristas. Ao lado dele, na poltrona 8G, outro piloto treinado na Flórida. No avião da United Airlines, que atingiu a 2ª torre, mais um piloto. Ele, treinado na Flórida, e outros 4 terroristas. Todos moravam na Flórida. É incrível, 19 pessoas se suicidando. O avião da American Airlines, voo 77, atingiu o Pentágono, com 5 terroristas a bordo, 2 nos assentos 12D e 12A, mais um no 5F. Já o avião da United Airlines, que caiu na Pensilvânia, levava 4 sequestradores, todos moradores da Flórida. Mas os 19 terroristas suicidas eram do Egito e da Arábia Saudita. E o FBI já mandou para Washington a 2ª caixa preta do avião que caiu na Pensilvânia, a caixa que registra o diálogo dos pilotos. E os investigadores estão animados. Ela parece estar em boas condições. Nós temos esperanças de que ela possa ajudar muito nas investigações, disse o porta-voz do FBI. Agora, são 4 caixas pretas sendo analisadas. 2 do avião que caiu na Pensilvânia e as 2 do avião que atingiu o Pentágono. E o Pentágono tentou mesmo interceptar os aviões sequestrados, mas a ordem para que os caças americanos levantassem voo foi dada tarde demais. Em todo o país, neste momento, 25 pessoas estão sendo interrogadas pelo FBI. Elas estão sendo mantidas sob custódia por ter problemas com a imigração. E a maioria delas estava na lista que o FBI divulgou ontem com 100 nomes. Pessoas de quem a Polícia Federal quer ter informações. Aqui em Nova York, continua preso um dos 10 homens detidos na última quinta-feira. Ele estava no aeroporto Kennedy com um documento falso. O prefeito de Nova York chegou a dizer que todos tinham sido liberados, mas o FBI decidiu prender um deles. A única prisão feita até agora. O FBI ainda não divulgou o nome desse homem, mas a população começa a perder a paciência. Quer punir os culpados. Eu quero todos aqueles bastardos, quem apoia, quem comanda, quem fez isso. Eu quero todos mortos. E a comunidade muçulmana nos Estados Unidos começa a ter problemas. Esta casa foi atingida por um tiro. Um homem tentou botar fogo nessa mesquita. A casa dela foi pichada. Eu gostaria de saber por que eles fizeram isso. Ele foi ameaçado e perguntou: você vai atirar em mim por quê? Você vai se sentir melhor? Intolerância. Mas essas rosas, essas mensagens são de apoio de quem sabe que radicais fundamentalistas são minoria entre os muçulmanos. E ele agradece. Muitos americanos estão vindo aqui e dizem que querem nos proteger. A nós, muçulmanos. Isso é o que faz a América ser grande. E agora, novas informações sobre as investigações dos atentados com a repórter Zileide Silva. O FBI já estava investigando 2 dos sequestradores envolvidos com os ataques terroristas da última terça-feira, depois de ter recebido informações de que eles teriam ligações com o saudita Osama Bin Laden. Um dos sequestradores foi filmado por investigadores quando se encontrava com um dos suspeitos do atentado ao navio militar USS Cole. Atentado que aconteceu no ano passado e também é atribuído a seguidores de Bin Laden. Quando o FBI avisou o Serviço de Imigração para impedir a entrada deles aqui nos Estados Unidos, já era tarde. Os 2 já estavam no país. E mais um mandado de prisão foi expedido agora à tarde. O FBI quer prender mais um suspeito, também aqui em Nova York. Chico Pinheiro. Em instantes, o Afeganistão ameaça atacar países que ajudarem os Estados Unidos. E o presidente Bush reafirma a disposição de responder aos ataques. O presidente George Bush se reuniu hoje com assessores de segurança nacional por 2 horas e meia. Na residência de Camp David, ele fez as ameaças mais graves aos terroristas desde os atentados de terça-feira. Na mesa de reuniões de Camp David, à vontade, cercado pelo gabinete, o presidente Bush disse sem nenhuma sombra de dúvida:
Estamos em guerra. Um ato de guerra foi cometido contra nós por terroristas. Nós vamos responder da forma que devemos. A questão é que forma será essa? O presidente Bush disse que as informações só serão divulgadas quando não puserem em risco a vida de soldados americanos e depois que os aliados tenham tido tempo de se preparar. Mas o país definitivamente vai agir. Hoje, pela primeira vez também, ele apontou Osama Bin Laden como o culpado pelos atentados da terça-feira. Ele é o nosso suspeito, disse Bush. Eu sei que ele e outros responsáveis pelos ataques vão se esconder como bichos se escondem em tocas nas montanhas. Mas nós vamos encontrá-los e puni-los. Colin Powell, ao lado do presidente, disse que o Paquistão concordou em ajudar os Estados Unidos. Ontem, o Departamento de Estado deu um ultimato a representantes de 15 países árabes. Ou bem, eles apoiam a Casa Branca na luta contra o terrorismo ou se isolam. A cerca de 100 quilômetros de Camp David, enquanto isso, o Pentágono deu uma coletiva mostrando a destruição do prédio. Pela primeira vez, são vistas imagens dramáticas do que aconteceu na sede das Forças Armadas Americanas. Escritórios destruídos, objetos pessoais, como esse par de óculos, deixados para trás. Uma cratera aberta por um pedaço do avião da American Airlines no momento do impacto. Mas as imagens mais dramáticas foram feitas pelo Departamento de Defesa momentos depois do atentado. Os engenheiros dizem que a tragédia só não foi pior porque essa parte do Pentágono estava em reconstrução. Havia pouca gente e várias paredes tinham sido escoradas com vigas de aço, o que impediu desabamentos ainda maiores. Já foram contadas 189 vítimas. Temia-se que esse número pudesse ser de mais de 800. Por precaução, o Aeroporto Nacional em Washington vai ficar fechado indefinidamente. Ele simplesmente está muito próximo à Casa Branca e ao Pentágono, dentro do esquema de segurança do momento. Mas se aqui os aviões estão no solo, em bases militares em todo o país a situação é a oposta. Em pelo menos 26 bases, jatos de combate que protegem o país estão constantemente abastecidos com mísseis armados e pilotos a metros de distância nos seus macacões pressurizados. Recebendo uma ordem, eles estão no ar, prontos para a ação em 15 minutos. Os fundamentalistas islâmicos que controlam o Afeganistão ameaçam atacar os vizinhos que colaborarem com os Estados Unidos. Os 3 países que reconhecem o regime talibã começaram a dar sinais de que, se a guerra estourar, se manterão neutros ou apoiarão os americanos. Fechar a fronteira com o Afeganistão, cortar o fornecimento de combustível, permitir o uso do espaço aéreo e fornecer as informações da inteligência secreta. Esses foram alguns dos pedidos feitos pelos Estados Unidos ao Paquistão. Ainda não está claro quais serão aceitos, mas o ministro paquistanês das Relações Exteriores disse que concordará com tudo desde que as Nações Unidas aprovem. E avisou também que o país não pretende fazer parte das operações antiterroristas fora de seu território. Uma resposta à ameaça feita hoje pelas lideranças afegãs do Talibã. Quem se aliar aos Estados Unidos corre extremo perigo, mesmo se for um irmão muçulmano. O Paquistão é um dos 3 países que reconhecem o governo do Talibã. Os Emirados Árabes Unidos são o segundo e disseram estar revendo seus laços com a milícia fundamentalista. O terceiro país, a Arábia Saudita, é a terra natal de Osama Bin Laden. Hoje, a família dele, que já cortou relações com o terrorista, mandou condolências às vítimas dos atentados. O receio de retaliação também é sentido no Iraque, país que conheceu o poder de fogo americano na Guerra do Golfo. Através de uma carta, o presidente Saddam Hussein pediu aos Estados Unidos que usem o bom senso e não a força. Mas o medo maior é do Afeganistão, alvo certo por hospedar Osama Bin Laden. A informação que o terrorista estaria nas montanhas afegãs é do presidente deposto do Afeganistão. O povo, que já sofre com guerras internas há séculos, tenta abandonar o país. Mas há muitos que nem sabem o que se passa por lá.
Rádio, televisão, internet, música, tudo é proibido no regime do Talibã. A milícia fundamentalista usa a religião para se manter no poder e exige que os afegãos fiquem para defender o país, mesmo que seja com a própria vida. Por outro lado, o governo afegão pediu aos estrangeiros que deixem o país. O único brasileiro que estava lá já saiu, mas há outros 30 vivendo no país vizinho, no Paquistão. E segundo o diplomata Abelardo Arantes, até agora nenhum procurou pela embaixada brasileira. Muitos desses brasileiros, na verdade, já estão tão enraizados no Paquistão que provavelmente eles jamais deixariam o país, mesmo que haja uma conflagração. Aqueles brasileiros que estão aqui por um período curto, 2 anos, 3 anos, teriam maior interesse em sair. Mas, de qualquer maneira, caso haja alguma comoção no país, a embaixada procurará entrar em contato com tantos brasileiros quanto possível. E o Irã anunciou hoje que fechará a fronteira com o Afeganistão. O governo quer evitar a entrada de refugiados afegãos em caso de ataque americano. Na Europa, a Grã-Bretanha lidera o movimento de apoio aos Estados Unidos. Medidas de segurança estão sendo tomadas no continente à espera do contra-ataque americano. $1 milhão. Sustentar e treinar 50 terroristas durante um ano só pode ter custado um valor parecido com esse, dizem especialistas em segurança. O resultado é que foi caro. Agora os Estados Unidos se preparam para gastar $40 bilhões na reconstrução e na vingança de mais de 5 mil vítimas do terror. Dependendo dos alvos escolhidos, uma reação americana pode empurrar o planeta para um conflito mundial e repetir para os americanos a triste experiência do Vietnã. A investigação dos atentados aponta para o líder terrorista Osama Bin Laden, que vive no Afeganistão sob proteção do governo fundamentalista Talibã. Preocupados com os desafios de escolher e atacar os alvos da sua resposta, os americanos tentam se cercar de apoio político e militar. O primeiro-ministro britânico Tony Blair, um forte aliado de Washington, passou o sábado na residência oficial, telefonando para líderes mundiais e reforçando alianças. Os europeus da OTAN, a aliança militar do Ocidente, já se comprometeram com os americanos. O Kuwait confirmou hoje o apoio político e militar. Os cidadãos já estão doando sangue. Mas o governo egípcio, que levou pêsames à embaixada americana no Cairo, alertou os Estados Unidos para não adotarem nenhuma reação fora da lei internacional. Qualquer resposta tem que ser baseada em fatos, disse o presidente russo. Para Vladimir Putin, a comunidade internacional não pode agir como bandidos que atacam pelas costas. Enquanto isso, os responsáveis pelos atentados continuam desaparecidos. Na Alemanha, um milionário ofereceu $10 milhões por pistas de Bin Laden, mas a polícia só conseguiu recolher documentos na casa de um dos suspeitos. Zihad Samir Jarrah, 26 anos, era engenheiro e aprendeu a pilotar nos Estados Unidos. No Líbano, a família dele duvida das acusações. O tio do suspeito diz que Zihad não tinha envolvimento político. Devia ser apenas um passageiro do avião que caiu em Pittsburgh. A Grã-Bretanha teme ser o próximo alvo do terror. O governo já pensa em exigir guardas armados dentro dos aviões e cabines blindadas para os pilotos. Medidas que, se implantadas, seriam rapidamente copiadas pelo resto da aviação internacional. Os terroristas podem ter mirado nos Estados Unidos, mas certamente estão afetando quase o mundo todo. E veja em instantes, um ex-piloto da Fórmula 1 sofre um grave acidente na Alemanha. Voltam para casa os primeiros brasileiros que conseguiram sair de Nova York depois dos atentados. O São Paulo perde em casa e o Fluminense já é vice-líder no Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols deste sábado. Em Campinas, Luciano Baiano cruzou e Simval, de cabeça, fez Guarani 1, Cruzeiro 0. Segundo tempo, novamente Luciano Baiano e Simval. Agora a cabeçada encobriu André, Guarani 2, Cruzeiro 0. O Paraná surpreendeu São Paulo no Morumbi. Ageu marcou o primeiro. Novamente Ageu, dessa vez de falta. Mais um do Paraná, Flávio dominou o cruzamento e chutou no canto. Ataque do São Paulo e depois da confusão na área, Luiz Fabiano descontou. São Paulo 1, Paraná 3. No Maracanã, Rony cruzou e Aguinaldo fez de cabeça. Fluminense 1, Ponte Preta 0. Paulo César cobrou a falta e Roger chutou forte. Fluminense 2-0, placar final.
Em Salvador, Alain Delon fez o primeiro gol do Vitória diante do Inter. E mais tarde repetiu a dose. Vitória 2, Internacional 0. O piloto italiano Alessandro Zanardi sofreu um grave acidente no Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula Indy e teve as pernas amputadas. A batida aconteceu a 11 voltas do final da corrida. Alessandro Zanardi rodou na pista e foi atingido violentamente pelo carro de Alex Tagliani. Zanardi deixou o autódromo de Lausitzring em coma e com as pernas dilaceradas. Durante a cirurgia de 5 horas no hospital de Berlim, os médicos decidiram pela amputação. Zanardi, de 34 anos, correu 5 temporadas na Fórmula 1. Surpresa na Fórmula 1, Rubens Barrichello vai largar na frente do alemão Michael Schumacher pela primeira vez este ano. O tetracampeão mundial não queria participar do Grande Prêmio da Itália por causa dos atentados nos Estados Unidos. A expressão de Michael Schumacher é o resumo do estado de espírito da maior parte dos pilotos e dos torcedores no circuito de Monza. A bordo da sua Ferrari, sem patrocínio e com o bico preto em sinal de luto, Schumacher fez o terceiro melhor tempo. Fontes da equipe dizem que ele era contra a realização da corrida. Michael Schumacher cancelou todos os seus compromissos aqui na Itália e as manifestações de solidariedade continuam na Fórmula 1. Amanhã, antes da corrida, os pilotos vão desfilar em carro aberto e parar diante da arquibancada principal do circuito para fazer 1 minuto de silêncio. Na largada, uma primeira fila sul-americana. Rubens Barrichello conseguiu superar Schumacher pela primeira vez este ano. Terminou em segundo lugar. E o colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, marcou o melhor tempo. Ele preferiu comemorar discretamente com a namorada e seu pai, que aliás mora nos Estados Unidos. Alguns pilotos são contra a celebração no pódio amanhã. Em respeito, acho que a gente não deveria estourar champanhe. O grid de largada ficou assim. Na primeira fila, Juan Pablo Montoya, da Williams, e Rubens Barrichello, da Ferrari. Na segunda fila, Michael Schumacher, da Ferrari, e Ralf Schumacher, da Williams. Na terceira fila, Jarno Trulli, da Jordan, e David Coulthard, da McLaren. Henrique Bernoldi terminou em 18º lugar. E a Globo transmite o Grande Prêmio da Itália ao vivo amanhã a partir das 9 da manhã. Governador Valadares, em Minas Gerais, é uma das cidades que mais exportam trabalhadores brasileiros para os Estados Unidos. Agora, o terrorismo ameaça o sonho de tentar vida nova na América. Quase todos os 250 mil habitantes têm parentes nos Estados Unidos. Está todo mundo apreensivo, né? Aguardando a notícia. O filho de Dona Graça era engraxate no edifício. Conseguiu escapar com vida. Dona Júlia passou a semana sem saber onde estavam os 2 filhos que trabalham em Nova York. Só hoje descobriu que eles estão bem. Eu desejo que eles fossem pelo menos para Flórida. Saíssem de lá, pelo menos por uns dias. A cidade tem um serviço de apoio ao migrante. Depois do atentado, telefones, computadores e funcionários estão à disposição dos moradores para ajudar na localização dos parentes. Mas como muitos trabalham ilegalmente, algumas famílias tiveram medo de procurar o serviço. O consulado é uma representação brasileira e não vai querer trabalhar contra os brasileiros. Dona Nair pediu ajuda para localizar o filho, mas continua na espera. Mas ninguém atende. A imigração dos valadarenses começou na década de 70. Hoje a prefeitura estima que 40 mil pessoas nascidas aqui estejam vivendo nos Estados Unidos. Mas com as notícias do terrorismo, muita gente que já estava de partida começa a abandonar a ideia de tentar a sorte na América. Com esse terror que está tendo, acho que ninguém mais está com vontade de ir mais, não. Todo mundo tem medo de morrer. Nas agências que vendiam 100 passagens por dia para os Estados Unidos, o movimento caiu 60%. A cidade recebe por mês 10 milhões de dólares dos imigrantes. Muitas famílias já não se importam em abrir mão do dinheiro. Falei com ela, se der para você sair, vai embora, eu vou embora. Nós te amamos muito e queremos que você volte mais rápido. 3 aviões pousaram hoje nos aeroportos de São Paulo e do Rio, trazendo os primeiros brasileiros que estavam em Nova York. No desembarque, flores, orações e até beijo no solo, numa demonstração de alívio por ter escapado do horror. Para quem estava no aeroporto, ansiedade. O casal espera a chegada da filha, que só confirmou o embarque em Nova York ontem, às 8 da noite. Ainda estou tensa, só quando ela aparecer na minha frente, aí eu vou ficar em paz. Às 6h30 da manhã, o jato da Varig pousou em São Paulo, trazendo 231 pessoas.
No saguão do aeroporto, a sensação de estar em segurança, perto da família e longe do terror. Vocês não sabem o que passar na frente do corpo de bombeiro, ver foto de bombeiro desaparecido. A nação inteira parada, tudo parado por causa do atentado e o medo de a qualquer hora, qualquer lugar que você estivesse, uma bomba poder explodir. Já tem soldado, os carros todos camuflados, então isso é muito assustador. Para esta família que estava em Nova York quando tudo aconteceu, foram 4 dias de pânico. Logo depois do desembarque, todos fizeram uma oração. Cuida de todos nós, filhos que graças nós tivemos em nome de Jesus. A última escala do voo foi no Rio de Janeiro. Até a tripulação desembarcou emocionada. Esta comissária de bordo foi recebida pelo marido e a filha com flores. Quero ir para casa, só isso. Era o que todos queriam nos últimos 4 dias. Mas no aeroporto de Nova York, muita confusão. As malas entraram no avião, depois saíram do avião de novo, volta de novo pro hotel, para onde for, volta de novo pro aeroporto. Todo mundo que estava lá estava querendo ir embora e a gente não estava conseguindo, né? Nos Estados Unidos, centenas de brasileiros estão em listas de espera, aguardando uma chance de voltar ao Brasil. Muita gente está pedindo ajuda ao consulado brasileiro em Nova York para tentar uma vaga em um avião. Esta médica estava inscrita com o filho em uma lista de espera. Só ela conseguiu embarcar. Tem brasileiro que não tem mais dinheiro para comer. Estão no aeroporto deitados no chão, com a Cruz Vermelha dando $7 de alimento. Não é possível uma coisa dessa. A modelo Luma de Oliveira estava no voo que chegou hoje ao Brasil. Abraçou os filhos e agradeceu por estar de volta. Eu nunca quis tanto voltar para casa, nunca quis tanto voltar para o Rio, nunca quis tanto voltar para o Brasil. Foi triste, porque é coisa muito maior do que a gente recebe notícia aqui no Brasil, né? Para estas pessoas que fugiram da incerteza e do horror, o abraço de mãe e filha traduziu o sentimento de estar de volta ao Brasil. Paz, alívio, felicidade, alegria. Com todos os problemas ainda é o melhor lugar para ficar. Daqui a pouco, o primeiro sábado na capital mundial do turismo, depois dos atentados. E você vai ver a seguir, Israel usa mísseis e tanques numa ofensiva na faixa de Gaza. Sai do hospital a brasileira que escapou da morte em Jerusalém. O PT escolhe amanhã, pelo voto direto, a nova direção. É o primeiro passo para levar o partido à convenção, que vai indicar o candidato à presidência da República. Urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral vão ajudar o PT a inovar. Não há convenção nem delegados. Todos os 900 mil filiados poderão votar diretamente nas chapas. Vão mudar os dirigentes municipais, estaduais e será escolhido o presidente do partido pelos próximos 3 anos. São 6 candidatos que representam grupos, tendências dentro do partido. Não há grandes divergências sobre a candidatura do PT para presidente da República. Todos apoiam Luiz Inácio Lula da Silva, mas as divisões são profundas quanto ao programa de governo e às alianças eleitorais. O ex-prefeito de Porto Alegre, Raul Ponte, o também gaúcho Júlio Quadros e o economista Marcos Sokol representam as correntes mais radicais. Defendem a suspensão do pagamento da dívida externa, a reestatização das empresas privatizadas e alianças só com partidos de esquerda. Os deputados federais Tilden Santiago por Minas, Ricardo Berzoini por São Paulo e José Dirceu, também por São Paulo e candidato à reeleição, formam o grupo mais moderado. Eles querem renegociação em vez de suspensão da dívida externa, fim das privatizações sem mexer nas empresas já vendidas e alianças políticas mais amplas. Vai sair um partido mais definido, mais claro, mais transparente, e ele vai mostrar para a sociedade brasileira qual o PT que vai disputar, por exemplo, as eleições de 2002. Domingo de chuva no sudeste e no centro-oeste do Brasil. Uma frente fria avança pelo país e causa chuva forte amanhã em Minas Gerais, Goiás e no norte. O tempo melhora no litoral da região sul e em São Paulo, mas o céu ainda fica cheio de nuvens. Sol forte e calor no nordeste e frio do interior gaúcho a Mato Grosso do Sul. Chuva rápida nas outras regiões. Mínima de 9 graus em Porto Alegre, máxima de 35 graus em Teresina. O exército israelense lançou hoje 3 ataques simultâneos na faixa de Gaza. Mísseis, tanques e helicópteros foram usados na ofensiva que deixou 2 palestinos mortos e 11 feridos. Os alvos foram Rafah, na fronteira com o Egito, e o campo de refugiados de Nuseirat.
Os helicópteros atacaram também postos da polícia palestina. Um encontro amanhã entre o líder palestino Yasser Arafat e o ministro do Exterior de Israel, Shimon Peres, para discutir o cessar-fogo, foi cancelado por causa dos ataques. A brasileira ferida no atentado em Israel no dia 9 de agosto saiu do hospital hoje em São Paulo. Débora Balaz perdeu o pai e ficou ferida na explosão provocada por um homem-bomba em Jerusalém. A professora de história Débora Balaz deixou o hospital emocionada, depois de ficar internada durante 25 dias. Estou tudo bem, estou contente de estar saindo e indo para casa. Nas cenas do atentado, Débora não parece a mesma. Sentada na calçada, sangrando, era mais uma das vítimas da ação suicida dos grupos radicais palestinos. Foram cenas de horror. 16 pessoas morreram, 132 ficaram feridas. Débora estava acompanhada do pai, Jorge Balaz, que morreu na hora, e da madrasta, Flora, que ficou gravemente ferida. A família estava em Israel para o casamento do irmão de Débora. Ela ficou uma semana internada em Israel e continuou o tratamento no Brasil. Hoje, a família de Débora estava abalada com o maior ataque terrorista da história nos Estados Unidos. Débora falou pouco, mas mandou uma mensagem. Qualquer ato terrorista é uma coisa bárbara. O que o mundo está precisando agora é de paz. A madrasta de Débora, a brasileira Flora, ficou 25 dias hospitalizada. Já teve alta, mas continua em Tel Aviv. É que os aeroportos de Israel passaram quase toda a semana fechados por causa do atentado nos Estados Unidos. Foram reabertos na sexta-feira e Flora está na lista de espera para voltar ao Brasil ainda neste fim de semana. Os bastidores do terror. Quem são os inimigos mortais dos Estados Unidos e de Israel? Exclusivo. Amanhã no Fantástico você vai ver as imagens da truculência. Tropas de homens-bomba preparados para explodirem ataques suicidas. O exibicionismo do ódio de grupos radicais choca o mundo. Crianças armadas e treinadas para a guerra. A demonstração da intolerância. Diante de líderes, soldados pisam nas bandeiras americana e israelense. Como está vivendo a região mais explosiva do planeta? E como o povo americano está enfrentando o seu dia a dia após o pesadelo do terror? Retrato falado, o humor de Denise Fraga na pele de uma caminhoneira. Ataque, a hora e a vez do rei dos animais. Os leões estão chegando. E a história do brasileiro que faz cinema com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e nenhum dinheiro no bolso. Você já sabe, depois do Domingão do Faustão tem o Fantástico. Veja a seguir novas informações sobre a caçada aos terroristas do World Trade Center. Turistas voltam ao Empire State para ver o cenário da tragédia. O primeiro sábado depois dos atentados foi bem diferente de todos os outros que Nova York já viveu. Na capital mundial do turismo, as lojas e os restaurantes estavam vazios e havia pouca gente nas ruas. Um dia para sentar nos bares da calçada e tomar um chope, passear o cachorro ou sair com a filha, a pátria na cabeça. Um dia bonito para namorar ou levar os bebês para tomar sol, mas a tragédia ainda está na memória. Eu nunca mais vou ser a mesma depois que vi a segunda torre desabar. Dia de levar flores para lembrar os bombeiros mortos. Para um minuto de silêncio e emoção. Mãe e filha conheciam 30 bombeiros. Todos se foram, uma companhia inteira. Chorei 2 dias seguidos. Nova York, aos poucos, volta ao normal. Mas alguns lugares, sempre movimentados como Times Square, ainda estão vazios. Velas e bandeiras não deixam esquecer. Nada será como antes. Os museus reabriram com entrada gratuita, mas nem assim atraíram muita gente. Quem leva turistas para passear teve um dia de folga. O movimento nas lojas, nos restaurantes, foi pequeno. Com a fumaça do World Trade Center logo ali, não dá para relaxar. O povo ainda está muito balançado, é uma coisa... Não sei, o povo não está com vontade de comer, não está com vontade de beber, não está com vontade de fazer nada. Na Rua dos Brasileiros, a 46, tudo parado. Turista nenhum, só o pessoal que estava na cidade
e tentando desesperado voltar para o Brasil, mas turista brasileiro não tem mais na rua. O Empire State voltou a ser o prédio mais alto de Nova York com a queda das torres. Hoje foi reaberto aos turistas. Vai ser difícil se acostumar à nova paisagem, com o vazio deixado pelo World Trade Center. Na cidade, onde os estrangeiros são metade da população, não é preciso ser americano, nem sequer falar inglês para ganhar a bandeira. Afinal, é de graça. É tão triste. Daqui a gente viu os prédios caírem. De repente, o silêncio é quebrado por uma banda de música. Eles tocam Deus Abençoe a América e atravessam a cidade de um lado ao outro. Essa banda de estudantes negros acabou de chegar do Alabama, no sul do país. Eles dirigiram a noite toda para trazer solidariedade aos nova-iorquinos. Mesmo depois de 24 horas na estrada, eles ainda têm muito fôlego. As pás, ela explica, são símbolo do apoio a quem está reconstruindo a cidade. No caminho, eles despertam reverência e emoção. Vieram de tão longe para dizer a Nova York: queremos ver vocês de volta à vida. E vamos voltar a Nova York com a repórter Zileide Silva. Ela tem as últimas informações sobre os atentados nos Estados Unidos. São as primeiras informações da caixa preta do avião que caiu no Pentágono. A caixa com as informações técnicas do voo. Quando o avião atingiu o Pentágono, estava a 345 milhas por hora. E a reconstrução do Pentágono pode custar mais de $1 bilhão. E nem todos são solidários. Hoje, pela primeira vez, houve tentativas de saques na área próxima aos escombros das Torres Gêmeas. E na próxima segunda-feira, quando as bolsas forem reabertas, os corretores vão fazer 2 minutos de silêncio e cantar um hino que hoje, mais do que qualquer outro, demonstra o sentimento desse país. Deus abençoe a América. Nós continuamos de plantão para novas informações a qualquer momento sobre a reação americana aos ataques terroristas. Uma boa noite. Uma boa noite para você.